ciclo Ideias em Confronto, organizado pela Oficina de Televisão da Universidade de Fernando Pessoa. Este debate está inserido no segundo colóquio internacional do OPVC e está a ser transmitido em direto no site da UFP e no canal Justiça TV. Desde já agradecemos a presença dos nossos convidados, que passo agora a apresentar. Professor Dr. André Lamas Leite, docente na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e na Universidade Europeia, especialista em Direito Criminal. Doutora Rita Moraes, psicóloga e coordenadora da assistência às vítimas de tráfico da Associação para Planeamento da Família. Doutora Ariana Pinto Correia, psicóloga doutoranda da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação na Universidade do Porto e coordenadora do projeto Uni-Igualdade. Jornalista Frederico Moreno, da Antena 1 e da Direção do Sindicato de Jornalistas. Jornalista Alfredo Maia, do Jornal de Notícias, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas, colunista no site Abril Abril e especialista em estudos dos média. Menciono que este debate é vítimas de crime e vítimas dos média. Ainda recentemente, um canal de notícias passou uma reportagem sobre o sequestro de uma jovem menor e em que foi indiretamente identificada. Primeira pergunta para o jornalista Frederico Moreno. Como é que o Sindicato de Jornalistas vê este tipo de violação do Código Deontológico? Olá, viva. Boa tarde. Obrigado, antes de mais, pelo convite. Parabéns por realizarem esta iniciativa, esta conferência. Eu estou aqui enquanto dirigente do Sindicato de Jornalistas, mas falo, acima de tudo, a nível pessoal. Não venho aqui fazer a defesa da classe, porque, no meu entender, acima de tudo, aquilo que existe são boas práticas jornalísticas ou más práticas jornalísticas. E eu defendo as boas práticas. Portanto, nós temos uma coisa chamada Código Deontológico. Vocês certamente também o estudam nas aulas. São princípios segundo os quais nos temos que reger. E no sétimo ponto desses 10 mandamentos, diz muito expressamente que os jornalistas têm que identificar, não podem identificar direta ou indiretamente vítimas de crimes sexuais, também não podem identificar delinquentes menores de idade e não podem humilhar essas pessoas nem perturbar a dor das vítimas. E isto, para mim, é muito claro. É fundamental proteger as vítimas de crimes. É um princípio que eu considero completamente conciliável com o dever de informar. É possível informar, é possível fazer notícias sem ter de violar esses princípios. No meu entender, não se ganha nada em identificar a vítima, por exemplo, em publicar a fotografia da vítima, em revelar a morada da vítima. E, infelizmente, de facto, são situações que nós vemos recorrentemente nos jornais, nas televisões, nas rádios. A vítima também faz parte, de facto, da história. Faz parte da história, o jornalista não pode esquecer a vítima. Às vezes até é muito importante o testemunho que a vítima pode oferecer, mas há que respeitá-la acima de tudo. E isso passa por exemplo, manter o anonimato da pessoa. Há várias formas de o fazer. Ainda hoje lá na rádio, na Antena 1, estávamos a distorcer a voz de uma pessoa que identificámos precisamente para manter o seu anonimato. Portanto, o papel da vítima não pode ser esquecido, não pode ser ocultado, mas também não pode ser explorado. E eu acho que essa exploração da dor da vítima é extremamente negativa no jornalismo. O jornalismo não é vender jornais, o jornalismo é informar com regras. E a própria lei consagra precisamente no Estatuto da Vítima esses direitos que ela tem de facto, não ser identificada. Portanto, tudo aquilo que viola esses princípios, para mim, não é jornalismo ou é mau jornalismo. Agora dirigi-me ao professor Lamas Leite. Em termos jurídicos, como é que este tipo de comportamentos por parte dos órgãos de comunicação social se podem enquadrar? Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde. Agradeço o convite que me foi feito e cumprimento-os, a Universidade Fernando Pessoa e o vosso curso, por estarem a realizar este tão interessante colóquio internacional.
Como foi referido pelo meu colega do painel, de facto, nós temos no ordenamento jurídico a Lei 199, que estabelece o Estatuto de Jornalista. E, como o colega dizia, no artigo 14, número 2, a linha G, ou G, como queiram dizer, realmente uma situação como esta configura a prática de um ilícito disciplinar. Para isso existe, como sabem, uma comissão de carteira profissional que sanciona estas práticas de um ponto de vista disciplinar. Mas, para além da tutela disciplinar, isto também configura um ilícito de natureza criminal, porque a revelação relativamente a vítimas de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual que sejam menores pode representar uma multiplicidade de tipos de legais de crime previstos no Código Penal, desde logo a devassa da vida privada, a devassa da intimidade, ou até, enfim, crimes menos graves, como é o caso, por exemplo, de um crime de difamação. Portanto, as vítimas de crimes, e isso também foi de alguma forma referido, a vítima do crime tem tido ao longo da história do direito penal e processo penal, tem tido um percurso ascensional. Ou seja, ela começou por ser um terceiro esquecido. Durante muito tempo, o direito penal olhava só para dois lados da equação: o arguido, aquele que presumivelmente cometeu o crime, e o tribunal. E, portanto, a vítima, que nós chamamos mais tecnicamente o ofendido, não era uma espécie de um terceiro esquecido, como disse. Isto tem sido infletido muito por via do direito da União Europeia. Portanto, há uma série de diretivas da União Europeia que culminaram, muito recentemente, há cerca de 2 anos, numa alteração ao Código de Processo Penal, em que nós temos agora um sujeito processual, para além do que tínhamos, nomeadamente o assistente em processo penal, que é a vítima. Portanto, a vítima hoje em dia é um sujeito processual penal com uma série de direitos que tem consagração nesse Código, no Estatuto da Vítima, que surge também na sequência da transposição dessa diretiva da União Europeia. E dentro desses direitos, este direito à ocultação da imagem, à ocultação da identidade, é também um direito que está previsto nesse diploma. Portanto, há uma série de ilícitos de natureza também penal que fazem com que o jornalista que o tenha feito, enfim, e vamos vendo alguns casos desses, realmente tenha ou esteja a incorrer na prática de um crime. Outras situações também que contendem, enfim, e continuando na senda da vossa pergunta, contendem com a vítima de eventuais delitos, tem que ver com o famigerado segredo de justiça. Porque o segredo de justiça começou por ser criado para facilitar ou para permitir que a investigação criminal pudesse ser levada a bom porto, e com o tempo foi-se percebendo que não era só esse o interesse que o segredo de justiça visava tutelar. Visava tutelar também o interesse do arguido, que se presume inocente até o trânsito em julgado da decisão e que é um dos deveres deontológicos também, que lei abster-se de formular acusações sem provas e respeitar a presunção de inocência. É um dos deveres deontológicos também previsto nesta Lei 199, que é uma lei da Assembleia da República, portanto tem um valor bastante reforçado na hierarquia das normas. Mas então dizia que este segredo de justiça, a dada altura, também começou a ser visto como uma forma de proteger não só o arguido, mas também de proteger as próprias vítimas de delitos. Pensando naqueles delitos em que a vítima está particularmente vulnerável, como é o caso do crime de violência doméstica, como é o caso dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, como é o caso do crime de tráfico de pessoas, tráfico de seres humanos, enfim, entre uma outra panóplia de tipos legais de crime. Portanto, simplesmente o segredo de justiça hoje em dia, em Portugal, há muito tempo, é uma farsa, não é? Ninguém acredita no segredo de justiça. Isso está a ser visto em processos mediáticos, basta pensarmos na Operação Marquês para percebermos que o segredo de justiça em Portugal não existe, é uma quimera. E eu não sou daqueles que culpam os jornalistas pela violação sistemática do segredo de justiça. Reparemos, o segredo de justiça, porventura, eu e muitos penalistas defendemos durante muito tempo que ele se devia manter, exatamente devido a estes interesses que são interesses ponderosos. Mas, de facto, nós verificamos uma total inoperância do sistema de administração da justiça na punição do que é o crime de violação do segredo de justiça, porque esse também em si é um crime. Bom, e nós já sabemos que muito dificilmente se obtém em Portugal uma condenação por violação do segredo de justiça, por uma razão mais ou menos simples. Quem mexe com o processo, quem mexe com os autos, é um conjunto de pessoas bastante grande, desde os magistrados até aos funcionários de justiça, até aos próprios senhores advogados.
E, portanto, o que nós vemos muitas vezes é que há uma fuga seletiva por parte da estratégia de defesa de cada um dos advogados. Enfim, também contra isso nada, eu próprio também sou advogado e conheço esses meandros, mas vai havendo uma fuga seletiva no sentido de intoxicar ou não a comunicação social num determinado sentido. E o chamado trial by newspaper, de que nós ouvimos falar há muito tempo, não é uma coisa nada recente, assim como as violações de segredo de justiça. Nós às vezes temos esta ideia de que é com a sociedade dita da informação e da comunicação que se dá mais violação de segredo de justiça. Nós, se virmos textos do século XIX, notícias de jornais inglesas do século XIX, em que também vigorava algo semelhante ao nosso segredo de justiça, também eram constantes as violações de segredo de justiça. Portanto, porque aqui realmente há uma série de interesses conflituantes, o direito a informar, o direito a ser informado, o direito de se informar, a tríplice condição do direito à informação que a Constituição prevê, e, portanto, aqui também, na violação do segredo de justiça, muitas vezes a vítima também pode ser apanhada, digamos assim, no ricochete desta violação do segredo de justiça. E, portanto... Professor André, para não desviar um bocado o assunto, sim. Deixando de parte um bocado o segredo de justiça e passando para as vítimas do crime, que é o que nós estamos aqui a tratar, que mais nos pode acrescentar sobre a pergunta que foi colocada? Bom, sobre a pergunta que foi colocada, porventura mais nada. Realmente é essa consagração. Agora, muitas vezes também a prova não é particularmente difícil, por exemplo, no caso que nos apresentou, não é nada difícil que essa prova se faça em julgamento, e é preciso realmente que o Ministério Público opere, e esperemos que opere, nem sempre isso acontece, mas que eles estão previstos, que as condenações também vão existindo. Aí não há sequer matérias propriamente de sigilo profissional que se levantem, portanto, enfim, aí realmente é o Ministério Público atuar. Muito obrigado. Portanto, este tipo de reportagens que estamos aqui a falar e casos frequentes em que jornais utilizam grafismos explícitos para situações de abuso, nomeadamente sexuais, podem criar situações de dupla vitimização. Faço esta pergunta à doutora Rita Moraes, se acha que a dupla vitimização é real. Bom, muito boa tarde. Obrigada pelo convite. Aliás, aproveito para sublinhar a importância, enquanto técnica, neste caso psicóloga, que, juntamente com outros colegas, intervenho no dia-a-dia diretamente, de facto, com vítimas, principalmente com vítimas de tráfico de seres humanos, mas também, às vezes, numa primeira fase, com pessoas que são consideradas vítimas e depois, à medida que se vai construindo aqui uma situação de empatia e de confiança, se vão também revelando as histórias e mais pormenores, muitas vezes graves, violentos, de vitimação. É muito importante o que acabou de dizer, porque, dando o exemplo do tráfico de seres humanos, já vários colegas de mesa aqui referiram esta preocupação de não mostrar uma cara, de não revelar uma voz. E de qual é o impacto, se é que é mensurável, nós que temos uma casa, por exemplo, de acolhimento, e percebemos que a pessoa X, ou a jovem romena que lá está, acabou por perceber online os comentários, a opinião pública que foi feita a alguém que, após uma fuga de informação ou que teve um contacto, acabou de relatar a sua história. Infelizmente, quase sempre, como não foi a própria a transmitir esta história, a relatou sobre pressupostos ou acrescentou ou tirou algumas coisas, e somos os primeiros a lidar ou a falar com alguma frustração. As pessoas estão em sigilo, com confidencialidade e sem poder de depois dar a sua própria versão, muitas vezes de se sentirem revitimizadas porque se sentem muito expostas. Às vezes estamos a trabalhar esta coisa dificilmente que é seguir a uma trajetória de tráfico, começar novos laços. Onde, como, o sítio de origem, o novo sítio, tudo é ameaçador e muito possível sítio para represálias. Então as pessoas sentem-se um bocado, com medo, não é? Sentem-se que voltam a digerir novamente alguns sentimentos, mas ainda voltando ao que eu iniciei, que é: quantas vezes temos pedidos legítimos e importantes, porque é importante chegar à opinião pública que estas coisas acontecem em Portugal e perceber que todos nós podemos sinalizar as situações e a importância da vítima. E, no entanto, perceber só isto. Às vezes há um não quero falar, mas é sem cara, ou mas é sem voz. Sim, mas a minha história é tão única
que se alguém, seja através de ter contactado vizinhos, porque se tornou pública a sentença e se percebeu onde é que se passou, e houve um jornalista que muito bem depois se aproximou de outras pessoas porque não teve acesso à pessoa em si. Mas a história é tão única que se aparecer numa reportagem de uma revista ou num tema de um episódio, entre aspas, ou de um programa da manhã, comentado por várias pessoas, não é? Como é evidente que só poderia ser daquela pessoa. E sejam agressores em prisão preventiva, fora, à procura ou não, ou que muitas vezes no caso deste crime, que em muitos casos é de facto organizado, já está aqui um primeiro momento de uma grave quebra de sigilo e de confidencialidade, e a nossa maior preocupação, que é a proteção. Já está. E a seguir é o digerir e a forma como uma pessoa, de forma mais direta ou indireta pelos colegas da nova escola, venha saber que sabem a sua história, hein? E vêm-lhe contar o que ouviram. Ou a própria pessoa vai ler as opiniões de que as pessoas tiveram. Porque é que não fugiu se não estava presa? Mas porque é que se dignou, se calhar já era prostituta antes? Ou porque é que, seja lá o que for que nos sai, não é? Como pessoas em geral, esta pessoa teve que ouvir, com certeza não vai responder, e teve que voltar ao processo de vitimação. Há, sem dúvida, frequentemente, situações graves de revitimização por acesso a histórias em momentos em que revelar a história, com, sem cara, já nem chega... Ui, peço desculpa, já nem chega tanto, é decididamente uma coisa má e grave para aquela vida e aquela pessoa. Independentemente dos cuidados, e que muitas vezes muito respeitados, porque, só para terminar, muitas vezes há entre o órgão de comunicação social e, por exemplo, entre a nossa instituição, algumas conversas prévias, até para sensibilizar o que é que está dentro deste crime, e há aqui um acordo respeitadíssimo, e a peça que sai final vai de encontro àquilo que foi estabelecido, e não há da nossa parte nenhuma crítica ou nada que eticamente não tenha sido contornado. Tomara fossem essas as situações mais habituais, não é? Muito bem. Doutora Ariana, pergunto-lhe qual é a sua opinião exatamente sobre o facto de existir ou não uma dupla vitimização. Boa tarde, antes de mais, a todos e a todas, e obrigada pelo convite. A minha investigação académica assenta precisamente na problematização do impacto que as notícias têm em vítimas de violência doméstica, e o meu corpus de análise é essencialmente notícias de femicídio, comumente conhecido como homicídio conjugal. Este meu trabalho académico começou com a minha experiência no terreno com vítimas de violência doméstica, que me traziam diariamente inquietações que decorriam das notícias que elas liam e que viam, desde o aumento do medo, desde a recusa da denúncia, desde a escalada da violência e das ameaças por parte dos agressores que lhes eram feitas. Portanto, se formos a analisar, além disto, se formos a analisar as narrativas mediáticas, especialmente dos jornais, mas a televisão, então, serão infindáveis, há tendencialmente, e está descrito na literatura, uma culpabilização da vítima no decorrer destes crimes. Esta culpabilização pode ser direta, como, por exemplo, uma alusão à promiscuidade sexual, como um desempenho deficitário de papéis de género, como é má mãe, é má mulher, mas também e cada vez mais, uma culpabilização indireta. Isto no sentido em que, nos casos de violência doméstica ou de femicídio, em que há uma desresponsabilização por parte da pessoa que cometeu o crime. Isto tendencialmente, claro. Está muito, especialmente em voga, a patologização destes agressores. Não quer dizer, e ainda há pouco a professora Dália dizia, não quer dizer que não hajam, às vezes, uma psicopatologia. A questão aqui é que há... estas psicopatologias muitas vezes estão sobrediagnosticadas, e revela que são pessoas que não estão tão familiarizadas com estas
temáticas. Outra coisa, e esta patologização leva também à desresponsabilização do agressor no seio deste crime. Por isso, e respondendo diretamente à sua pergunta, a meu ver, e tendencialmente, há uma revitimação da vítima. Okay. Jornalista Alfredo Maia, como vê esta tendência crescente da tabloidização da comunicação social portuguesa? Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, que foi para mim uma honra aceitar. Deixa agora fazer uma breve retificação. Eu não sou propriamente um especialista de estudos de média. O que acontece é que, tendo uma experiência de mais de 20 anos nas lides sindicais, muita dela com uma imersão na área da deontologia profissional, e tendo em conta o interesse que já tinha antes e o que aprofundei nesse percurso, continuo interessado no tema e, portanto, na coluna quinzenal que mantenho no Abril versa especialmente o tema dos média e em particular, as práticas profissionais. Se não se importam, eu gostaria de dar duas achegas às perguntas fundamentais que foram colocadas anteriormente, porque elas vão desembocar na resposta necessária à vossa pergunta e a qual eu passo a responder de forma telegráfica. Eu vejo a deriva da tabloidização com profunda preocupação, desde logo porque ela está a apossar-se da generalidade dos meios de comunicação social e, portanto, não é um privilégio, digamos assim, um péssimo privilégio, aliás, dos tabloides. Acho que por um efeito do jornalismo de matilha, até alguns órgãos de informação que tinham a obrigação de ser mais comedidos, incluindo, e em particular, as televisões, e de facto estamos a entrar por uma deriva cujo fim eu não vislumbro. Quer dizer, acho que é necessária uma revolução, desde logo uma revolução cívica, que exija aos média um outro comportamento. E justamente, regressando um pouco à segunda pergunta que colocavam, saber se há ou não uma dupla vitimização das vítimas, queria chamar-vos a atenção para o seguinte: o que distingue o jornalismo responsável do jornalismo tabloide, e no que diz respeito a esta matéria, é que o jornalismo responsável evita particularizar, evita a singularização. E tem que investir na recolha de informações, na análise, na sua contextualização, de modo a que os leitores, os ouvintes e os espectadores apropriem a informação e reflitam sobre esses problemas e tomem decisões informadas sobre eles. O jornalismo tabloide, pelo contrário, como sabem, estudam essa matéria com certeza, o que explora é, de forma sistemática e ao detalhe, a singularidade do caso. Bom, e basta essa condição para nos encaminhar para identificar com enorme facilidade a vítima. Por muito esforço que os meus camaradas invistam na distorção da voz, na distorção da imagem, o que é certo é que, e eu acho que, quer dizer, qualquer um de nós, observando, nomeadamente nas televisões, as imagens, percebe elementos muito simples como este. Se eu for vizinho daquela pessoa, eu identifico-o com a maior das facilidades, porque há ali indícios físicos, digamos, há até vocabulário, etc., que pode ser mais ou menos familiar. Por conseguinte, creio que, mesmo quando recorrem, é interessante que tenham colocado este problema, quando, nomeadamente, os jornais e as televisões também recorrem às reconstituições, não é? Ficcionam a coisa, não é? Encerra esses processos, parecendo procurar distanciar a vítima e ocultar a sua identidade. Eu acho que encerra um perigo enorme. É de forçá-la a revisitar a situação de que ela foi vítima. Mesmo que só ela que saiba. Porquê? Porque uma coisa, e os meus colegas de mesa da área da psicologia sabem, até ex-cátedra, muito melhor do que eu, o que é que se passa. Uma coisa é cada um de nós ser confrontado, revisitar um acontecimento que lhe foi funesto,
e fazê-lo na sua privacidade, na sua intimidade, e outra coisa é fazê-lo de algum modo no espaço público. E o espaço público é inexoravelmente violento para com as vítimas. Ainda por cima, no atual ecossistema mediático, em que todas essas mensagens se eternizam, nomeadamente no ambiente da internet. E agora, se me permitem, não queria abusar da vossa paciência, para a primeira pergunta, se bem percebi, estão-se a referir àquela adolescente de Ponte Lima. Nós não queríamos estar aqui a revelar, não era necessário estar aqui. De acordo, vamos ver. Eu estou no fundamental de acordo com os enunciados que aqui foram feitos e subscrevo, em princípio, todos eles, era o que faltava, não é? E devo dizer que nos primeiros dias eu próprio estava a reagir com alguma perplexidade e preocupação pelo facto de toda a gente estar a identificar aquela criança, inclusivamente os pais, não é? Os pais que têm a tutela sobre eles, e é eles quem cabe, em primeiro lugar, preservar a identidade daquela vítima. Eu costumo dizer sobre isto que quando os pais não têm essa responsabilidade, cabe aos jornalistas tê-la. Mas há aqui, deixem-me ser advogado do diabo, há aqui uma questão que é preciso colocar, e que eu próprio me coloquei uns dias depois. É que se eu, no plano dos princípios, estava contra, me opunha, aliás, preparava-me para escrever alguma coisa sobre o assunto, depois fui levado a refletir no seguinte: é que, porventura, a divulgação daquela imagem e da identidade poderão ter sido úteis às autoridades, porque permitiu, de alguma maneira, terá permitido, enfim, não conheço os detalhes completos da história, mas poderá ter permitido localizar a criança e o seu sequestrador, portanto, criminoso. E, portanto, aqui o Sr. Doutor dirá melhor do que eu, do ponto de vista penal, eu presumo que, eventualmente, pode haver aqui, de facto, uma exclusão da ilicitude, em virtude do que me parece poder ter revestido um interesse público, não é? Da divulgação da imagem, e do ponto de vista da deontologia profissional. Creio que se contribuiu para isso e se conscientemente, quer dizer, creio que pode ser acomodado, digamos, essa eventual violação das normas deontológicas e da... Exatamente, e pegando no que acabou de dizer, pergunto ao professor André Lamas Leite se acha que os órgãos reguladores para a comunicação social têm sido eficazes em Portugal. Só para completar o que dizia ali um estimadíssimo colega do painel, e apesar de recente querido amigo, já nos conhecemos também de outros locais, mas efetivamente uma situação como esta que aconteceu, quando disse que preenchia ou podia preencher tipos legais de crime, é evidente que, enfim, não vamos aqui entrar em matérias propriamente jurídicas, que seria uma maçada, como são normalmente, mas, como dizia o Alfredo Maia, pode haver realmente uma exclusão da ilicitude, porque nós, quando praticamos um crime, pode o crime não estar perfeito se ele for para proteger um bem jurídico que tenha uma valia igual ou superior. E, portanto, aqui, o facto de ter conseguido encontrar quem alegadamente terá praticado o crime pode funcionar como uma forma de, efetivamente, do ponto de vista da responsabilidade criminal, ela ser afastada por via de um estado de necessidade. E, portanto, isso, aliás, acontece, já vou à sua pergunta, isso acontece, aliás, muitas vezes com a questão das fotografias e gravações em lugares públicos ou mesmo em lugares privados, em que, por princípio, se não obtivermos o consentimento, se estivermos a falar em locais privados, trata-se da prática de um crime de gravação e fotografias ilícitas, o 199 do Código Penal, mas os tribunais têm dito, e bem, quanto a mim, que por vezes há situações de estado de necessidade. Imaginem que eu estou a ser extorquido ou que estou a ser coagido à prática de determinado facto, que pode ser em si um facto criminoso, e eu gravo a conversa. Hoje em dia com os telemóveis isso é muito fácil. Ou até gravo, enfim, um caso que estou a acompanhar, mas posso falar porque estou a falar em geral, claro, não estou a violar o estilo profissional, mas estou a acompanhar um caso em que se gravou uma assembleia de condóminos, em que se passaram coisas gravíssimas, do ponto de vista criminal. E, portanto, tendo em conta os interesses em causa, essa gravação pode ser aproveitada em direito penal. Bom, só para deixar esta nota. Quanto à sua questão,
Eu já sei que gosta das respostas diretas e que não se divague muito, eu vou procurar não divagar, o que é difícil. É só para dar tempo para... Sim, o que é difícil num jurista, porque o jurista fala muito, é uma coisa complicada, é um bicho raro. Bom, mas então só para dizer, enfim, eu não lhe posso responder se as entidades reguladoras estão a ser ou não eficazes, porque isso pressupunha que eu conhecesse o total volume de trabalho que as entidades reguladoras têm em mãos. Então, eu não posso entrar aqui numa lógica demagógica ou populista, dizer assim, não, as entidades reguladoras deviam punir mais. Não sei, deviam punir mais se efetivamente houvesse matéria para essa punição. Portanto, não entro também naquela lógica de dizer que há mais situações de violação do Estatuto Deontológico dos Jornalistas. Provavelmente existirão, porque também há mais meios de comunicação social, a pressão mediática é muito forte, a pressão para vender também é, mas não tenho elementos, enquanto jurista, enquanto cidadão, para saber se as entidades reguladoras são ou não mais eficazes. Tenho, enquanto advogado, algumas experiências em que tive de recorrer à entidade reguladora de comunicação social e, enfim, posso-me queixar de alguma lentidão na resposta. Mas isso não é só um problema que exista nessa entidade reguladora, existem muitas outras. Deixaria então essa questão para o jornalista Frederico Moreno. Então, acha que os órgãos reguladores dos mídias estão a ser eficazes? É uma boa questão. Se calhar, se olharmos para a realidade e constatarmos que, de facto, no dia-a-dia há princípios que estão a ser violados, podemos questionar-nos, então, será que as entidades estão, de facto, a ter a intervenção esperada? De facto, por vezes, o crime compensa e violar determinadas leis, determinados princípios, acaba por valer a pena, porque se vendem mais jornais, porque se chega a uma audiência maior e acaba por haver essa tendência em relação a alguns órgãos de comunicação social, que de facto não estão muito preocupados com as consequências de determinadas práticas. Na minha opinião, o importante é de facto colocar a mão na consciência e cada jornalista questionar-se. Eu costumo, pessoalmente, tentar colocar-me no lugar da outra pessoa e de facto perguntar-me se eu perdesse os meus pais numa explosão, numa empresa de pirotecnia, será que queria ser filmado a chorar enquanto comentava o facto? Obviamente que não, e é preciso, mais uma vez, digo, proteger as vítimas, porque as vítimas também são os familiares das vítimas, mas é difícil ignorar que existe um apetite cada vez maior, um apetite voraz por parte do público, relativamente a notícias que envolvam crime, que envolvam segurança. A questão do terrorismo também está muito presente, mas cabe aos jornalistas, de facto, avaliar cada situação. Esse poder é também uma enorme responsabilidade que os jornalistas têm que assumir. E nem tudo é negativo. Eu também gostava de destacar a parte boa. De facto, o Alfredo referiu o caso daquela jovem. Inicialmente, de facto, a divulgação das imagens tinha como objetivo tentar identificar a pessoa, não é? que estava desaparecida. Só mais tarde se percebeu que se devia a um crime de natureza sexual. E o papel do jornalismo, o papel positivo do jornalismo também é muito importante para colocar luz sobre questões que estão geralmente um bocado na escuridão e que é importante também divulgar. Por exemplo, a questão da APAV, das vítimas. Nós recorrentemente acabamos por revelar relatórios, dar destaque a relatórios da APAV, e é importante para que não só colocar ali os holofotes sobre uma realidade muito importante e muito esquecida em Portugal, porque estes crimes acontecem no seio privado, e julgo que também é importante para as próprias vítimas de violência doméstica perceberem, através das notícias, que existe uma forma de dar a volta à situação e que existem associações que as podem ajudar. Portanto, aí o papel do jornalismo é muito importante de uma forma positiva. Doutora Rita, tendo em causa os factos que estamos aqui, os casos que estamos aqui a debater, como é que classifica, tendo em conta a sua experiência, como é que classifica a dor das vítimas?
relativamente a quando são confrontadas com notícias sobre elas e a história delas, seja por outros, não é? Mas nos meios, nos órgãos de comunicação social, é isso. São diferentes as formas de reagir, consoante é diferente aquilo que aconteceu. Há pouco comecei por explicar isso. E, no entanto, e antes de responder diretamente, eu não sou jurista, mas sou psicóloga, que às vezes pode ser ainda pior, para me calar. Só o que o colega acabou de dizer, e que eu não posso deixar de aproveitar, ter sido convidada para reforçar o poder que tem uma boa, entre aspas, reportagem sobre um tema, seja violência doméstica, seja tráfico de seres humanos. E já foi feito, quase com formação intensiva de alguns colegas jornalistas, que não tinham que a ter, mas que a quiseram, peças grandes, televisivas e não só, em papel, sobre este tema do tráfico. E o que daí surgiu, em termos, na APF temos linhas de atendimento, temos equipas especializadas, não temos só um centro de acolhimento, e o que daí surgiu em termos de pessoas que estavam quase a ir para fora, mas foram ver primeiro se o contrato ou se a empresa existia em termos de prevenção de uma possível, presumível trajetória de tráfico, ou de um empoderamento de pessoas que se calhar eram as únicas, e eu, entre aspas, burro, que só eu é que caio nestas coisas, não, afinal, há pessoas que, como eu, tiveram direito de sonhar e acreditaram numa promessa, se calhar um bocado boa, mas também foram trabalhar e lá foram vítimas. Ou seja, todos estes aspectos de passar com tanta facilidade e para tanta gente a palavra sobre um tema tão oculto e tão complexo, e que nós, muitas vezes, como cidadãos, o crime é público, mas temos muito receio, e com razão, de nos meter, porque não queremos ter testemunhas em tribunal, porque não queremos receber nós com represálias de que os agressores ou os exploradores poderão não ficar satisfeitos e, entre aspas, sobrar para nós, peço desculpa a informalidade, e muitas vezes isto tem despoletado a comunicação social uma enorme onda de sensibilização e de passagem de bons conceitos, boas definições, coisas muito construtivas. Agora a sua pergunta. Consegue-se, de um dia para o outro, com uma coisa que é passada numa televisão ou num jornal e depois explanada online porque ficam ou no Play ou numa Vox da televisão e que vai e fica e permanece e é comentada, e se isto chegar à pessoa ou a pessoas próximas, alguém que está recolhido ou protegido e a iniciar um novo projeto de vida, consegue-se estragar, eu não quero ser dramática, consegue-se estragar esses esforços todos. Uma percentagem muito grande, eu detesto percentagens e detesto ser vítimas, porque cada pessoa que nós temos e que passaram para a nossa casa de acolhimento, imagino, 200 pessoas, 200 mulheres, tem uma personalidade diferente, diferentes formas de resiliência, diferentes formas de background social, mas a pessoa acaba por fazer aqui paralelismos. Um grande montante de pessoas, homens, mulheres, menores, que foram vítimas de tráfico, quando volta ao seu país, ou tráfico interno, ao seu sítio, quando pode voltar, muita gente nunca chega a contar a história que depois, com a relação que manteve com os técnicos de uma casa, nos contou a nós, conta outra. Ou seja, guarda eternamente para si coisas que acha que vão ser estigma social e nunca mais ser possível de construir um bom relacionamento amoroso, ou os pais olharem-na com vergonha, ou ser aceito pela sociedade. Há imensas culturas, este é um crime transnacional, há muita gente que não conta sequer aos seus. Por isso, imaginem uma pessoa que depois de ser resgatada, nem à mãe, ou pai, ou ao tio, quando não foram estes que venderam ou que ajudaram à angariação, nem a estes contou qual é o efeito e a dor de o seu nome ou a sua história de repente ter sido aberta num meio de comunicação social e no dia seguinte os novos companheiros, as novas pessoas, os vizinhos, saberem, afinal, tudo o que é. Primeiro, que a pessoa é vítima, porque a pessoa pode não estar a apresentar-se como vítima e tem esse direito, não é? E depois, de que inclusive até familiares que não sabiam até à data. E com as vítimas de tráfico de seres humanos, isso acontece. E a dor não dá para avaliar. É a dor do momento, é a angústia do momento, é todos os estados de psicopatologia que podem surgir ou ser agravados, já não estamos a falar no pós-traumático imediato, mas é também o estragar do que está a ser recomeçado. E uma revitimação que pode quase dizer assim, já não aguento mais, outra vez, não é? Onde é que vou agora buscar força? Deixe-me só pegar na sua deixa da angústia e colocar uma pergunta à doutora Ariana. Se acha que é necessário, agora, não só das vítimas, mas retratar várias vezes
o choro, as lágrimas, as lamúrias dos familiares destas vítimas, que muitas vezes vemos em reportagens na televisão, por exemplo. Acha que é necessário? Não, claro que não. Lá está, é o que já foi dito aqui no painel, é emoção em esteroides, é maximizar tudo, é tentar sugar o máximo que se pode de cada situação, singularizá-la, que é o pior que se pode fazer, porque em vez, acima de tudo, a comunicação social deve informar, deve também educar, e ao proceder dessa forma está-se precisamente a fazer o oposto, que é distorcer a realidade. Contudo, continuam a ser agentes de conhecimento e são, por exemplo, no caso dos crimes, como a violência doméstica, as notícias são, na maior parte das vezes, a fonte primária de conhecimento para quem vê ou para quem lê. Portanto, as pessoas, muitas vezes, os espectadores, espectadoras, vão ler e absorver passivamente essas informações. O que continuamos aqui numa espiral de desinformação, que é exatamente o oposto do que se pretende. E pronto, e é esta tendência para maximizar este sensacionalismo que faz com que as vítimas não se associem com quem estão a ver, não se sintam compreendidas, e estamos a falar de pessoas que, tendo o historial maior ou menor de vitimação na intimidade, na minha experiência, pessoas quase sempre com desânimo aprendido, pessoas muito, muito deprimidas, e que às vezes precisavam de um folgo, de um sopro de esperança que poderia vir perfeitamente, e aqui a comunicação social é um agente-chave fortíssimo, mas que as desempodera. Passamos agora para a reta final, em que pediríamos se cada um poderá dar a sua sugestão sobre a forma como a comunicação social deve tratar estas notícias de crime, e começamos pelo Dr. André Lamas. Deixamos no fim, quando chegar aí, dará-lhe-íamos mais um minuto. São 2 minutos para cada. Sugestões para como é que os médias devem tratar as vítimas. Eu aqui não vou precisar dos 2 minutos, portanto, podem descontar ao tempo, e assim o Alfredo Maia também tem mais tempo. A sugestão, enfim, nós temos um quadro normativo que eu diria que é completo. Não é por um problema, como acontece quase sempre em Portugal e noutros países, não é só em Portugal também. O nosso problema não é um problema de lei, é um problema de aplicação da lei. E aplicar a lei passa primeiro por termos profissionais, neste caso da comunicação social, bem formados. E por isso estamos aqui numa instituição do ensino superior que espero, e certamente contribuirá muito para a formação de bons profissionais que apreendam a ética e a deontologia do jornalismo, que está regulada, como digo, portanto o Estado não se adiou dela, o Estado transformou em lei, e portanto se essas regras forem cumpridas, e se nós, enquanto sociedade, porque cada jornalista obviamente é antes de mais uma cidadã e um cidadão, e portanto se apreender essas regras éticas e deontológicas e se colocar um bocadinho, como há bocadinho foi dito, no lugar do outro. Os ingleses têm aquela expressão que é colocar-nos nos sapatos do outro. Eu gosto muito dessa expressão, porque penso que se nós muitas vezes fizermos isso enquanto jornalistas, será que eu gostava que isto acontecesse, como aqui foi dito há pouco? Isto é o paradigma, ou é o critério que eu penso que é essencial para conseguirmos equilibrar aquilo que é o interesse da informação, e eu também gostaria aqui de sublinhar o papel fulcral da comunicação social para que também vítimas de outro tipo de criminalidade, enfim, pensando na criminalidade económica e financeira, que também tem as suas vítimas, pensando nos lesados de BES, se não fosse a comunicação social, muitas das coisas não se sabiam. Os casos que temos hoje em dia mais mediáticos na comunicação social ligados à justiça começam muitas vezes com investigações jornalísticas. Portanto, eu gostava aqui, enquanto jurista, enquanto cidadão, de sublinhar o papel essencial no Estado de Direito Democrático de um jornalismo que tem que ser, obviamente, livre, sério, e um jornalismo também que seja eticamente irrepreensível. Obrigado. Por ordem.
Bom, é apenas uma sugestão, mas, por exemplo, eu sou psicóloga e, como é óbvio, se me chegarem situações de que eu não sou especialista, resta-me, e bem, reencaminhar. Não posso esperar de um jornalista, vou usar assim uma palavra geral, de um jornalista, que o jornalista tenha um conhecimento aprofundadíssimo de como não prejudicar certo tipo de vítimas. Quer dizer, podemos ter a sorte de ter um colega que tem um 2 em 1 e que se debruçou imenso sobre este aspecto. Mas no dia-a-dia de trabalho, acho que para mim, tanto para mim como para esse colega fantasma que aqui surgiu agora, é impossível. O que é que eu penso? Penso que eu compreendo uma coisa. É no momento em que eu estou a dar uma formação e quero não informar, mas sensibilizar, ou seja, fazer com que as pessoas que me estão a ouvir percebam de que é que estamos a falar. Nesses momentos, quando eu dou formação, eu também vou aos pormenores. E eu também digo, e o Paulo, quando ia na carrinha, não só lhe tiraram os documentos, mas tiraram-lhe os óculos. E naquele momento, acrescento, o Paulo verbalizou: doutora, eu naquele momento pensei, se não fosse a 180 a hora, atirava-me do carro fora. Porque eu pensei, eu não conheço a pessoa que vai a conduzir, parece um monstro como nos filmes. Eu digo isto. Não digo, o tráfico de seres humanos é uma definição que, não digo só isso, eu entendo. E até acho que isso tem que ser feito. Porque senão nós não conseguimos passar para outro ser humano qual é a tal dor e o que é que estamos a falar. O que eu acho é que, se houver possibilidade, assim como para outros grupos profissionais, cada vez mais, se a pessoa de antemão achar que vai tratar estes assuntos, por que não procurar? Porque há alguma oferta, nomeadamente por parte de algumas instituições, se não for uma formação completa, nós sabemos que às vezes não é possível no dia-a-dia, mas uma entrevista, que não é o que vai aparecer, mas que está por trás, com um técnico, um profissional, que pode passar alguma contextualização sobre o fenómeno que vai ser abordado. Para mim, eu acho que isso poderá ser fundamental. E depois, ao falar, já não vamos confundir conceitos, falamos de refugiados, falamos de tráfico, e isso vai-se notar. E às vezes são meia dúzia de regras de ouro, não é uma formação de 30 horas. Às vezes compreendo que não possa ser possível, não é? Doutora Ariana, 2 minutos. Bem, antes de mais, queria dizer que a Associação Planoí, da qual eu faço parte, isto agora no sentido, no seguimento do que a doutora Rita estava a falar, vamos dar precisamente, não eu, claro, mas a doutora Carla Cerqueira, que é uma investigadora na área, vai fazer uma formação sobre género e mídia dia 22 de abril. Portanto, só aqui um parênteses. Relativamente à vossa questão, basicamente o que eu acho é que deverá sobretudo haver sempre uma contextualização da informação. Por exemplo, no caso, na minha área de investigação, uma coisa que me põe com os cabelos em pé é quando dizem crime passional. Que é precisamente o contrário de tudo aquilo que significa, não é? Mas o crime passional, esta eterna romantização das relações de intimidade, remete-nos sempre para a esfera privada. Portanto, lá está, a falta de contextualização que leva à banalização de uma data de comportamentos. Portanto, acho que isto aqui é chave. E depois, naturalmente, uma informação eticamente comprometida, sempre. Acho que, acima de tudo, é importante refletir, diariamente, refletir sobre o caminho que estamos a tomar. Preocupa-me, de facto, esta overdose de diretos televisivos, porque sinto que quanto mais estamos em direto, menos proteção damos às vítimas. Não haver um filtro, não haver uma pré-seleção aumenta o risco, de facto, de desproteção das vítimas. E há pouco falei no terrorismo e, de facto, sinto que também é uma das áreas em que o jornalismo também podia ter mais algum cuidado e não emitir imediatamente todo o tipo de imagens, muitas que revelam a identidade das vítimas. E um exemplo interessante foram os atentados em Londres em 2005, que de facto a cobertura jornalística foi mais cuidada e não mostrou muitas imagens de sangue, de morte. Isso acaba também por não fazer o jogo dos próprios terroristas, não deixando obviamente de informar o público.
acima de tudo, é perceber que a corrida para as audiências não é o mais importante é confiar que o público vai saber fazer a distinção entre bom jornalismo e mau jornalismo, e perceber que os jornalistas têm princípios, têm um código deontológico que nos distingue de qualquer outro cidadão que esteja com uma câmara a filmar algum acontecimento, e por isso respeitar, lembrar-nos sempre das regras, porque somos jornalistas. O que tenho a dizer. Muito obrigado. Eu creio que se a pergunta é como fazer, como tratar isto, bom, desde logo a velha receita do bom senso, do bom gosto, mas sobretudo muita ponderação. Quer dizer, quando há pouco, aquele exemplo com que começaram esta conversa, aquele exercício de decidirmos se pode revestir interesse público ou não, divulgar a imagem daquela criança, é um exercício muito difícil, muito doloroso até. E não se toma a decisão automaticamente. É preciso ponderar, de facto, se há em absoluto essa necessidade. Quer nessa, quer noutras situações, trata-se de ir respondendo a uma série de perguntas. Eu dou esta notícia, porquê, como, em que condições, com que limites, que avaliação é que faço melhor, que avaliação é que fazemos todos, as pessoas que trabalham na mesma secção, se possível envolver a redação, tanto quanto possível envolver o próprio Conselho de Redação, que é a primeira instância de autorregulação, são os Conselhos de Redação, não é? E ainda por cima, com o privilégio de estarem previstos na própria Constituição da República, é caso único. E isto exige para já uma disponibilidade para pensar em alternativas, pensar que a minha primeira hipótese não é necessariamente a melhor, que os outros me podem ajudar a responder melhor a estas angústias e até ultrapassá-las. E termos, sobretudo, uma capacidade de recuo em relação ao acontecimento que nos permita avaliar tudo isto, os efeitos da divulgação daquela notícia. Reparem, estatisticamente podemos demonstrar, no geral, as informações que os jornais e as rádios e as televisões dão são negativas para muitas pessoas. E produzem efeitos na vida das pessoas e consequências na vida das pessoas, muitas vezes devastadores. E basta termos presente essa consequência para assumirmos uma atitude muito mais responsável e muito mais séria perante os pequenos e os grandes problemas do exercício da profissão todos os dias. Naturalmente, o Frederico aqui referiu o risco dos diretos. Os diretos são uma coisa terrível, são uma armadilha terrível. Ainda ontem ouvíamos inutilmente, além de termos câmaras de televisão permanentemente apontadas a uma colina de onde subiam e desciam uns senhores e umas senhoras envergando um fato branco, sem que acrescentasse nada, mas rigorosamente nada em termos de informação. E eu recordo-me de ver um camarada nosso, num mais um inenarrável direto, repetiu em mais uma intervenção que estavam à procura de pedaços. A gente já sabe do que é que andam à procura, é escusado dizer. Mas justamente porque as pessoas não têm capacidade de recuo e para ponderar o que é correto ou incorreto dizer, às vezes, não fazem por mal. A pressão. Nós aqui começaríamos um congresso, tem a ver com as condições de produção dos média. Bom, terminarei com esta nota fundamental. É que, sim senhor, os diretos têm inúmeras armadilhas, como têm inúmeras armadilhas a informação instantânea que a generalidade dos média está a distribuir nas plataformas em linha. E ela é tão instantânea que a monitorização é também instantânea. Enfim, suponho que sabem isso, nas redações têm enormes monitores a indicar ao milésimo de segundo como é que os internautas estão a reagir. Se param mais ou se param menos nesta ou naquela notícia, quanto é que esta notícia está a bombar, não é? Conhecem a gíria. E isto é um instrumento perigosíssimo, altamente perverso. Bom, mas esse é o lado que é mais fácil, em termos de desculpa e de autodesculpa, é o lado mais fácil de ir. Agora, eu também queria chamar-vos a atenção para o facto de, mesmo quando há capacidade de recuo para ponderar, para prevenir o erro,
para refletir individual e coletivamente, também acontece uma outra perversidade. É que dá tempo para aprimorar a patifaria. Reparem, e aliás há alguns jornais, ou pelo menos um, que eu não queria comentar, e uma televisão que o fazem com enorme requinte de profissionalismo. Aquilo é milimetricamente calculado, eles sabem o efeito que vão produzir. Assim como também é verdade que até os próprios jornais de referência, por vezes, caem nessa armadilha. Eu vou-vos dar um exemplo e com isto vou terminar. O ataque de dia 22 de março em Londres. O Frederico referiu o facto de as imagens foram de facto de uma violência enorme. Queria chamar-vos a atenção para o seguinte: nas redações temos a vantagem de servir de biombo entre a matéria-prima original que nos chega das agências de notícias e o público. E temos não só a faculdade, como sobretudo a responsabilidade de escolher criteriosamente e com muita ponderação as imagens. Eu, enfim, trabalho na secção internacional do meu jornal e um dos aspectos que tivemos ali algum cuidado foi em selecionar as imagens, que não chocassem gratuitamente, que não explorassem, digamos, a violência de forma gratuita, etc. E houve naturalmente um conjunto de imagens que pusemos imediatamente de parte. No dia seguinte, um jornal de referência trazia... Vou mesmo terminar. Trazia a toda a largura da primeira página uma imagem que, parecendo vulgar em termos de violência, era de uma brutalidade e, sobretudo, de uma invasão da intimidade e do direito de sofrer de uma das vítimas. Era uma mulher relativamente jovem que estava tombada no chão, tinha alguém a socorrê-la de costas e a máscara que ela exibia era simultaneamente de terror, sim, porque a situação era de terror, mas também de uma perplexidade profundamente angustiada. Olhar para o fotógrafo, como se estivesse a perguntar-lhe: com que direito é que estás a fotografar-me dessa maneira quando eu estou aqui prostrada por terra, ferida, provavelmente gravemente ferida, sem direito de me defender e sem direito de me opor a que me fotografes? Muito obrigado. E disse: muito obrigado. Posto isto, tenho a agradecer, em meu nome e em nome de toda a equipa da Oficina de Televisão da Universidade de Fernando Pessoa, a presença de todos os nossos convidados deste painel, neste debate. Muito obrigado. E é também com esta sessão que terminamos o primeiro dia do segundo colóquio internacional da OPVC. Voltamos com a transmissão amanhã do segundo e último dia deste encontro. Até lá.